Seja muito bem-vindo ao iCast, o podcast que fala de inovação e empreendedorismo. Hoje o nosso tema é de fato IA, mas a gente sempre fala aqui que inovação não necessariamente é só tecnologia, mas também tecnologia. Então, preparamos um dia específico para falar de IA com o nosso amigo Hugo, né? E ele vai se apresentar já já. Mas antes disso, eu sou o Victor Borges, eu tenho uma empresa de marketing, a assessoria MAP. Fazemos parte do Núcleo de Inovação, que faz parte do maior programa de empreendedorismo da América Latina, o Programa Empreender, que está dentro da Assim. E essa gravação está sendo no estúdio maravilhoso da Sicredi Dex, aqui de Maringá. Então, se você não conhece, um dia vem aqui, tenta visitar, conhecer o espaço, é sensacional, e seja correntista daqui. Então, aí você vai conhecer melhor ainda o espaço. É um prédio inovador, então, melhor lugar para fazer o podcast não tem, né? Um prédio diferente, se destaca na cidade, e o podcast de inovação dentro do prédio mais inovador de Maringá. Então, vou deixar aqui os nossos companheiros da nossa conversa de hoje se apresentarem. Com a nossa amiga Fernanda, brincadeira, é Eduarda, mas é piada interna, gente. Piada interna, deixa a Eduarda se apresentar. Então, como o Victor falou, eu sou Eduarda, sou proprietária do espaço de recreação infantil, Quintal Infâncias do Ingá, e também faço parte do Núcleo de Inovação. Eu sou Emerson Nascimento, tenho uma empresa de energia solar, que é a Alliance Solar, e também faço parte do grupo de inovação. Meu nome é Hugo Mouto, eu sou consultor de inteligência artificial e coordenador no Núcleo de Inteligência Artificial aqui do Programa Empreender em Maringá. Legal, então vamos direto ao ponto, né? IA, né? Muita gente ainda não sabe usar, muita gente não teve ainda um contato direto. Para quem já teve os contatos, já usa, está na empresa no dia a dia, talvez nessa primeira pergunta não é para você, mas para quem está de fato começando. Hugo, fala para nós aqui o que é a IA, essa coisa aí que está bagunçando a vida de todo mundo. Ou ajustando, né? Para alguns está ajustando. Sim. Bom, assim, né? Eu gosto de pensar na IA, e a maneira mais prática de explicar é tirar o olhar de uma personificação da inteligência artificial, ou seja, um agente, um ser humano, e começar a olhar para sistema. Então, quando a gente começa a ter um olhar de sistema, é que a gente entende que é baseado em dados, em processos e também em estratégia de negócio. Então, esse é o fundamento para você começar a entender, como é que eu aplico IA? Não é só um agente que faz isso, que manda mensagem, que é um chatbot. É um sistema, você está coordenando diferentes informações e processos ali por trás. Legal. Ó, eu uso muito IA, então, no meu dia a dia, no meu trabalho, então, se deixar, eu vou dominar essa conversa aqui, mas eu já sei que a Eduarda, ela é a versa. Eu sou uma pessoa chata. Ela não gosta. Não é uma aversão, mas assim... Polêmica, mano. É uma resistência. É uma resistência muito grande. Então, a época das cavernas... Sou de humanas. Sou do lápis e do papel. Então, do pé no chão, literalmente, do pé no chão. Então, quando começa a aparecer para mim, eu me recordo muito a questão da IA, eu lembro que sempre foi motivo para mim de muita estranheza. E ainda é. Mas a principal, acho que, questão e resistência tá justamente nessa substituição, muitas vezes, do humano por uma máquina, né? Então, assim, eu imagino, não sei se essa resistência é somente minha, mas que é algo que também você deve quebrar muitas objeções em relação a isso, né? Sim. Então, assim, eu acho que é uma resistência mesmo. Eu vou só inferir nisso, porque assim, se eu me confirmar se eu estou certo ou errado, Hugo, assim, se você tem essa objeção, talvez você seja substituído. Sim. Mas ele pode ser um complemento, né? Ele pode ser, na verdade, algo que você possa dominar ele, em vez de ele dominar você. Pus mais fogo aqui, Hugo? Antes de você concluir, eu tenho duas observações que eu vou trazer para ela, que vai mudar um pouco a cabeça dela. A gente vai fazer um podcast também só de educação, eu vou trazer esse ponto para mexer com a cabeça dela. Mas o que eu gosto sempre de explicar, principalmente para quem não gosta, e tu complementa na sua resposta, é que hoje, posso arriscar 80% ou 90% do que nós usamos da IA não é de fato uma IA, uma inteligência artificial. É de fato vamos dizer assim, um framework, uma tela, um layout que você usa
que tem por trás a IA. Então, você pensar, como ele disse, como que ela pode te ajudar no dia a dia é o mais importante. Tem gente que usa para recrutar mais rápido. É importante então... você falar isso, porque é um processo que a gente passou, por exemplo, recentemente, lá no Quintal, que foi justamente, a gente tem recebido, por exemplo, uma demanda muito grande de pessoas e não estamos conseguindo atender com as pessoas que nós temos, né? E aí chegou um momento, por exemplo, que eu olhei para minha sócia, ela olhou para mim, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pra IA ou nós vamos continuar batendo a cabeça aqui? Porque ela tem a cabeça mais, né, aberta em relação a isso. E é justamente, chega um momento em que eu entendo que há, sim, a necessidade dessa ajuda, mas o problema é, como vai ser essa ajuda, né? Se essa ajuda, ela vai também, de certa forma, deixar de atender em algum momento, entende? Eu acho que essa preocupação é mais isso, né? Então, assim, quando a gente sabe que está com um humano, uma pessoa do lado, a gente consegue estar o tempo todo ali com a pessoa, né? E eu, por uma deficiência tecnológica, muitas vezes olho e falo assim, vou conseguir corrigir essa IA o tempo todo, né? Ou ela vai realmente, em algum momento, interferir, seja num atendimento ao cliente, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que também vem um pouco disso, sabe? Será que ela vai entregar? Olha, eu vou abordar de duas formas. Você trouxe pelo começo do que você colocou na sua fala de sou meio avessa. Então vamos pegar que você está num extremo de oposição. Eu não acho que isso vai funcionar. Você, todo mundo nessa mesa, provavelmente quem está assistindo, já usa o iFood, já usa o Waze, já comprou alguma coisa via algum anúncio que chegou para você, ou seja... Sim. Essa ferramenta ela já faz parte da rotina de todo mundo. De todo mundo no dia a dia. A questão é quão apto você está para usar. Não é mais uma questão de eu me oponho, eu acho que não faz sentido. Chegou, mudou. Não e não fugir, já né? fez, né, uma revolução. E não é uma mudança assim, incremental. Não, mudou tudo. Eu não posso mais jogo. escolher que não usar. É tipo isso. E aí, um ponto que eu concordo contigo é... Será que ela substitui o ser humano? E essa é uma discussão, essa é uma reflexão que eu tenho feito bastante, assim, até sob uma perspectiva cristã, de o quanto que a personificação de uma IA ou criar ou emular alguma coisa humana faz sentido, sabe? E a resposta que eu encontro mais coerente é sim, você personificar e colocar aquilo numa entidade e tratar e se relacionar, tipo, eu vou colocar uma IA que vai resolver meu atendimento, vou colocar uma IA que vai resolver os meus processos internos. Tanto estrategicamente está errado, de novo, quanto numa perspectiva cristã isso está errado. E quando você começa a olhar como tanto cristão quanto com empresário eu tenho que olhar o sistema, eu tenho que olhar como minha empresa funciona. Então, assim, provavelmente... Conheço nada, zero o teu negócio. Essas palavras foram sobre isso, mas provavelmente a parte de atendimento talvez não seja o ponto central hoje. Você tem alguma outra questão de, sei lá, não sei qual é o negócio, de controle de estoque ou de gestão de alguma outra área. E como é que você olha para todo o negócio para aí sim alinhar com uma ferramenta que vai ser capaz de te apoiar nessa gestão? Não uma pessoa que vai ser capaz de apoiar na gestão, mas uma ferramenta que vai olhar o sistema e vai saber o que precisa ser movido ali, você interagir com aquilo. E aí, de novo, esse é um sistema que faz parte da nossa rotina. Tá no iFood, tá em tudo. A pergunta é, quão apto você tá para usar? Quão apto para você para você conseguir reconhecer uma coisa que é feita por IA e uma coisa que não é feita por IA? Que é um outro risco também hoje, que as pessoas têm que começar a se preocupar. Das fotos que você expõe, foto de família, etc., do que aparece nas redes sociais. Quão apto você tá para reconhecer se você um dia recebeu uma imagem do teu filho? Hoje em dia está cada vez mais complexo você reconhecer produção real e IA. Está cada vez mais evoluindo cada vez mais, isso está ficando cada vez mais difícil mesmo, assim. Principalmente quando você não conhece a pessoa. Principalmente quando não conhece, assim, de fato, assim, conhecer e tá aqui, você reconhece os trejeitos e tudo assim, mais, cara, mas... tá estranho esse vídeo, né? Mas a gente vê o poder, né? Assim, na verdade, ele acaba sendo um pouco assustador, né? Porque tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? É muito comum hoje as pessoas caírem em golpe, né? Por quê? Porque minha mãe mesmo esses dias ela mandou para mim, filho, aqui estamos falando de um remédio tal, e não sei o que, olha essa pessoa que fala, eu falei, mãe, isso aí é inteligência artificial. Ainda a gente consegue às vezes perceber algumas pequenas situações que mostram que aquilo é inteligência artificial, mas a gente já está muito avançado nisso, né? Onde
Por isso que as questões que envolvem aí políticas, entre várias coisas, isso é um negócio crítico, né? E como controlar sem censura e sem fazer um monte de coisa. Então, ao mesmo tempo que ela nos traz facilidades que hoje, se você tiver muita objeção e não usar, você acaba ficando fora do mercado. Exatamente. Um ponto que eu quero trazer aqui, né, principalmente para quem está nos assistindo, que é o empreendedorismo, que é a inovação, que... Tá, beleza, IA, como que eu vou aplicar no meu negócio, né? Como que eu vou fazer isso na prática? Quais são as possibilidades também, vou dar um exemplo da Eduarda aqui, que, cara, ela não concorda muito, mas ao mesmo tempo ela está começando a se ver assim, putz, e agora? O que eu faço? Vou para uma IA? Não vou. Um ponto que internamente na minha empresa eu atuo muito com IA é pensando assim, como eu melhoro a performance dos meus colaboradores, das pessoas que trabalham comigo, dos meus parceiros, dos meus clientes. Como eu faço isso ficar melhor? E às vezes não é substituir pessoas. Até ontem eu fiz uma reunião com um cliente que eu brinquei com ele e falei assim, tu tem uma pessoa para fazer isso? Ele tem? Eu falei, pelo amor de Deus, tira essa pessoa de fazer isso e bota ela para fazer outra coisa, mais inteligente. Põe ela para analisar os dados que a própria IA pode trazer. Agora, ela fica fazendo isso, conferindo lista, nome, um por um, não. A IA consegue te ajudar nisso. Então, é pensar como o seu negócio pode performar mais, entregar mais e, às vezes, até trazer dados e até segurança. Como, por exemplo, na tua empresa que tem escola. Por que não colocar uma IA que reconhece o comportamento dos instrutores, dos professores e dos profissionais que cuidam das crianças? Porque recentemente aqui em Maringá, nessa semana passada, saiu uma notícia de que um professor estava agredindo uma criança autista. E assim, absurdo, porque a criança já tem uma dificuldade e é agredido pelo professor, que deveria ser a figura de proteção. E eu tenho filho autista, eu sei o quão forte isso impacta a criança. Para ela sair dali, ir para uma outra escola ou um outro profissional, até ela ganhar a confiança daquele profissional, se perde muito para a criança. Então imagina você colocar IA que vai notificar no teu celular que um comportamento mudou. Olha, há um comportamento estranho na sala X. Você ir lá dar uma olhadinha ou ter alguém responsável por fazer isso. IA. Pô, IA pode me ajudar nisso? Pode. A IA pode te ajudar em processo seletivo? Pode. A IA pode solucionar problemas administrativos que você demora muito tempo para analisar? Pode. E uma coisa que eu falo bastante lá dentro, e nos nossos processos tem muito isso. A IA, ela está muito ali para não errar. Então, um processo que é muito repetitivo e que é simples de executar, eu consigo colocar a IA para fazer muito mais rápido. E chega um ponto que você deixa ela bem redondinha, que você tem uma pessoa para conferir, só para ter a gente chamava de regra de 3, né? Conferir que realmente tá certo. Tá tudo okay. E aí, ao invés dessa pessoa cuidar de 20 processos, ela cuida de 40. Só que ela cuida de 40 com qualidade. Que hoje é o que a gente não... Né, as empresas estão muito sobrecarregando as pessoas e dando menos ferramenta. E a IA, eu vejo ela dessobrecarregar essa pessoa para dar mais qualidade na entrega final. Eu gosto muito de trabalhar nessa vertente com IA, principalmente interno e com os clientes. Porque quando a gente sabe o que a IA pode fazer, cara, a gente fica viajando, né? Quantas noites você já perdeu sem dormir? Quantas noites? Qualquer notícia nova você fala, putz, será que agora até então o que eu usava, eu estou usando é obsoleto, eu vou ter que... Assim, a frequência de atualização é assustadora. E pensando assim, sobre oportunidade, o que dá para fazer, e até conectando um pouco com o gancho que você trouxe inicial, porque eu gosto muito dessa discussão de não concordo, sua o que pode, o que não pode, né? O que pode, deve, o que não pode. Não deve. Uma outra forma de olhar o impacto que a IA vai ter, a mesma coisa, como se olhar para a história, o momento em que a gente começou a ter moeda como troca. Então pensa que o teu trabalho, qualquer coisa que você queria comprar antes, você tinha cabra. Você tinha que vender cabra. Se a pessoa não quisesse cabra, ferrou. Você ia ter que trocar com alguém por alguma outra coisa assim. Ou seja... O escambo, né? Tinha que trocar com alguma coisa, troca por galinha porque ele quer galinha. Exato. Então assim, o esforço para você conseguir fazer o trabalho, para você conseguir ter o que você buscava, era gigante. Agora, assim como o dinheiro facilitou muita coisa, e o dinheiro pode ser usado tanto para coisa positiva quanto coisa negativa, aí é a mesma coisa. E ela vai uma mudança completa. Então, assim, você não precisa olhar sob a perspectiva de substituição do ser humano, mas tem que olhar sob a perspectiva de melhoria de eficiência do negócio. E não são coisas antagônicas. Assim, você não tem que demitir pessoa para o negócio ser mais eficiente. Você tem que começar a olhar para a métrica.
Então, assim, beleza, eu quero botar no atendimento. Não é porque eu quero ter um atendente a mais. Não. Qual é a métrica que você está olhando de atendimento? É o que? É conversão? Vai ser retenção? Vai ser, sei lá, resolução de problema? Vai ser NPS? Sei lá, como é que você vai medir o resultado daquela iniciativa? Porque é um sistema novo que você está colocando na tua empresa. Você precisa acompanhar aquilo de maneira sistêmica. Quais são as métricas daquilo? Tem funções também que as pessoas estão deixando de querer trabalhar também. Tem isso. Sim. Por exemplo, pré-vendas, né? Que a gente... IA hoje é muito forte com pré-vendas, né? Pré-vendas e processos. Ele hoje já funciona muito bem, assim, absurdamente bem, ao ponto de você achar que é uma pessoa de verdade falando com você. Então, isso evoluiu muito porque era uma necessidade que as empresas não conseguem achar pessoas que querem trabalhar com pré-vendas. E tem algumas funções que acabam ficando obsoletas, como na história do mundo tem, né? Por exemplo, um tipo de organização de documento processual. Imagina que uma pessoa tem que ler um processo de, sei lá, 1000 páginas. Cara, precisa disso? Você precisa colocar a pessoa para ler 1000 páginas? Não precisa. E seja sincero, ele vai ler 1000 páginas? Não vai. Ele vai fazer aquela famosa leitura dinâmica, que a pessoa acha que leitura dinâmica é pular uma linha ou ler rápido. Então, assim, ele não vai prestar atenção, ele vai errar, e dependendo do que for um processo, se for um processo jurídico, passa um detalhe que manda alguém para uma cadeia. E a IA não vai errar. Porque tu coloca pontos de atenção que, se tiver escrito, ela vai pegar. Então, a IA, ela traz também para você melhorar os seus processos da sua entrega. Então, por exemplo, se você quer fazer um atendimento muito bom na tua empresa, na sua também, e você quer fazer uma pré-venda bem legal, quantas vezes vocês foram mal atendidos por pessoas? E eu não estou falando de substituir pessoas, Sim. tá? Porque tem pessoas muito boas. Só que como você não consegue achar pessoas, você começa a colocar qualquer pessoa para trabalhar. E aquela pessoa não nasceu para isso. Dificuldade do E mercado. o pior, às vezes você não tem nenhum sistema de gestão ainda sobre essas pessoas. Sim. E essa é uma atuação da IA que, funciona assim, maravilhosa. Você tem um time e você consegue, vamos supor que seja um time de venda, direto nessa parte de venda, que faz chamada de fechamento. É muito difícil substituir por uma IA que vai ter uma carinha, que vai dialogar com a pessoa. Mas o que você consegue fazer para ter escala é ter um time bom de seres humanos, um time bom onde o resultado das chamadas, o resultado das interações com clientes, eles passam por uma transcrição, passa por uma análise, passa por uma sugestão de pontos de melhoria orientado a algum indicador que você está querendo. Então, ele tem que cumprir 80% do script, da cadência do script, para garantir que ele passa todas as informações. Ou seja, você consegue botar IA não para substituir uma pessoa, mas para te dar olhos sobre um território que você não teria hora hábil no teu dia para conseguir ver aquilo. Mensurar, né? Porque nesse ponto ainda, o que acontece? Você tem pessoas que você não consegue... Por exemplo, tem cidades, né? Aqui em Maringá, a taxa de desemprego é baixíssima, né? E tem poucas pessoas querendo atuar em algumas funções. Então, eu conheço algumas empresas que têm dificuldade de SDR, pré-venda. Por exemplo, tem uma cidade... em Poços de Caldas e algumas cidades menores e de Minas, que eu conheço algumas pessoas que têm negócio lá, eles não têm vendedores de loja, sabe? Aquele vendedor que precisa mesmo de estar na porta da loja para atender a pessoa. Não consegue. E aí você, e o que eu faço? Vou mudar para São Paulo porque tem grande demanda? Sabe? Tu vai mudar se tua empresa não puder ir para São Paulo, sabe? Tu tem um negócio local e tu não tem vendedor. Então, isso melhora, porque não é mandar pessoas embora. Tu tem 10 pessoas boas, mas elas não estão dando mais conta. E você não acha no mercado pessoas boas. Ou até mesmo não acha pessoas. Então você consegue melhorar a condição de trabalho da sua equipe. Com o que o Hugo trouxe, né? Você tem algumas KPIs, né? Alguns indicadores que vão te dizer assim, esse é o meu melhor público. Esses são os meus melhores possíveis clientes. E aí aquela equipe humana que você tem atua num segundo momento. Então... fazer isso é muito bom para você produzir e entregar melhor para o seu cliente, né? Que no seu caso são os pais. Então, como que a IA pode ajudar para entregar melhor para os seus pais, sabe? Essa é a maior sacada. Como que a IA pode te ajudar para te entregar melhor lá na tua empresa de energia solar? Será que ela consegue melhorar os seus projetos? Será que ela consegue fazer uma análise dos dados melhor do que você? Por quê? Porque não é que nós não saibamos fazer. Às vezes deixamos passar algo despercebido. Só que você, com calma, você prepara a tua IA para todos os pontos de atenção. Todos. Depois ela nunca mais esquece aquilo. Isso que é bom. E focando nisso, Hugo, assim, até pensando nas objeções, né? Como que... a IA é confiável?
Explica como é que funciona esse processo para os nossos telespectadores que também tem, às vezes, essa dúvida, né? Ou tem essa objeção, assim. Será que eu posso confiar a IA para... Você diz, primeiro assim, tem duas formas de a gente confiar num sentido ético ou confiar num sentido de consistência de resultado? Eu acho que são as duas coisas. Por exemplo, você pode até falar numa pesquisa, né? Que você quer fazer um trabalho, você quer buscar informações para... vamos imaginar aqui que você quer fazer um estudo mercadológico e que você usa também a IA para poder te trazer informações, né? Porque eu lembro que já teve informações que eu pedi para a IA, né? Usar aqui pode falar, né? O ChatGPT. Pode. Aqui pode, eles não vão pagar, mas... então, assim... Se quiser patrocinar o iCast também. Então, assim... vai falar mal agora também. Vai, né? Então, e aí eu cheguei a fazer, né? E como eu tinha um conhecimento, eu falei assim, cara, tá errado isso aí. Né? Eu falei para ele, essa informação tá errada. E ele falou assim, desculpa, é verdade, está errada, e começou a trazer a informação certa. Olha. Então, como é que a gente tem essa confiabilidade das informações e como que isso é feito? Eu sei um pouco, mas assim, talvez nosso público tenha dúvida em relação a isso. Sim, vamos lá. Olhando para um cenário de empresa, assim, qualquer tipo de implementação que você vai fazer e você precisa garantir a consistência dos resultados, tem um caminho mais trivial, você botar um humano para fazer a checagem ali no final, mas vamos supor que você não queira isso. Você queira totalmente tirar o cara só da função de checagem. Novamente, não pensa na IA como uma pessoa, um trabalhador que vai fazer aquela operação e devolver o resultado. O que você vai estar criando ali é um sistema por onde essas informações vão passar e vão te dar uma devolutiva. O que isso quer dizer na prática? É tipo uma indústria, né? Tu coloca informação aqui e sai uma coisa aqui. Exatamente. E aí vamos supor que você tenha uma esteira de produção. Então você vai colocar ali a tua informação, ela vai passar por uma esteira, que nem uma indústria, vai caindo aquele monte de coisa em cima, uma forma e tudo mais. E no final dessa esteira você tem um olhinho que vai falar, tá adequado ou não tá adequado. Se não tiver, ela vai reprocessar aquilo e jogar de novo para a esteira, e se tiver que rodar 1 milhão de vezes, ele vai rodar até cuspir o dado final. Correto. Ou seja, não é uma ferramenta só batendo e transformando a informação, é um sistema modelando aquilo e garantindo a qualidade no final. Então não é um agente que faz. Na verdade, é uma forma simplificada de falar. Mas você está construindo um sistema de manipulação de dados e que vai garantir a qualidade dele no final, dados os critérios que você entende que faz sentido. Para complementar, tem uma expressão, uma fala de uma pessoa que se chama Rafael Milagre. É um cara excelente para IA, pesquisa aí na @Rafael Milagre, o cara é sensacional. Além de seguir todos nós aqui, tá na lista aí, segue também, porque a gente sempre vai trazer informação legal. Mas é uma fala dele que eu gosto muito e eu assumi para mim também. Porque é a verdade das IAs, né? A IA, ela não tem compromisso com a verdade, ela tem um compromisso com a resposta. E aí é onde entra os prompts, né? Eu até tenho uma estrutura que eu explico o que é prompt. Então, o P, o que tem que ter no seu prompt? O P é uma coisa, o R é uma coisa, e o R é restrição. Então, é sempre importante você colocar restrições. E na minha usabilidade ali do dia a dia, e eu uso muito, né, o que eu entendi? Se você disser para ela, é muito louco isso, mas é assim, se você não tiver certeza, quem está assistindo, faça isso em todos os textos, todos os prompts, tudo que você pedir para IA, pode colocar esse texto que funciona. Se você não tem certeza da informação, informe que você não tem certeza e me explica o porquê. Cara, é sensacional como ela começa, ela te responde, mas ela coloca uma observação, dizendo que ela não tem certeza. Ela vai te dar uma informação de algum jeito para dizer que aquilo não tem certeza. E ela puxa referência, ela te diz que parece, é importante validar. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Tu quer saber sobre um tema jurídico, que a IA sempre tem... É bem complicado você pegar termos jurídicos, assuntos jurídicos na IA. Então, quando você pega ali, às vezes ela te responde e você acha que aquilo é verdade, mas está errado. Porque existe uma interpretação, e a IA não vai fazer tão bem isso, né? Porque tem outras coisas que envolvem um termo jurídico, ou uma lei, um artigo, ou o que seja. Então, quando você coloca essa restrição, ela te responde, mas meio que, essa informação melhor você validar com um especialista jurídico. Essa informação é melhor você validar com um médico, que muita gente pesquisa sobre saúde na internet, né? Que é um problema gigantesco isso. Não procure no ChatGPT soluções para o que você está sentindo. Vá no especialista. Mas a pessoa acaba fazendo. Então, coloca uma restrição.
Cara, funciona muito bem. E essa é uma dica que eu dou para todo mundo. E assim, aí é onde você entra nessa sua pergunta do como é que eu sei, como é que eu posso confiar? Primeiro, essa estrutura que ele trouxe da indústria, você consegue configurar lá. Então você consegue dizer o que é certo e o que é errado. E é o que ele falou, é uma indústria. Então você tem que configurar de um jeito que ela tem esse validador. Aí você validou, no final, dá uma conferida. E essa é a restrição que você pode usar pro resto da vida em todas as mensagens, tudo que você pedir pro ChatGPT e outras ferramentas. E aí, seguindo essa ideia, vamos supor que você coloca nesse prompt, ela vai te dar o resultado. E aí você pega esse resultado, joga num outro prompt que está configurado para fazer o seguinte: a partir dos apontamentos de melhoria do documento que você vai receber, cite fontes confiáveis para te trazer uma devolutiva. Aí ele vai te dar uma devolutiva. Aí você pega aquilo e joga no primeiro de novo. Só que ao invés de ser você fazendo isso, essa manipulação, quando você automatiza o sistema, é o que acontece nos bastidores. Então vamos supor, você, sei lá, cria um arquivo no teu Google Drive, bota alguma coisa lá com um nome específico. E aí ele automaticamente ele vai fazer algum tipo de atualização e te dá o resultado por lá. É onde você começa a conectar diferentes ferramentas de maneira inteligente. Ou seja, por isso você precisa de um especialista para poder criar esses prompts, fazer essas conexões, né? Ou seja, a gente até consegue fazer o cidadão comum. Consegue. Né? Consegue fazer, mas assim, o ideal seria talvez aí... Se você não tem esse tempo, né? Coloca na mão de um especialista. Sim. Ah, com certeza, cara. Uma coisa que a galera... Isso é para tudo, né? A gente tenta fazer tudo de todo mundo. Por exemplo, tem gente agora tentando botar placa solar na casa dele. Com certeza. Porque o brasileiro tenta fazer tudo. Sim. Não seja essa pessoa, cara. Seja brasileiro, mas busca um especialista. Quer buscar placa solar? Ó, temos um especialista aqui. Um dia a gente vai fazer um podcast só disso. Cara, vamos sim. Porque energia solar é um tema absurdamente importante para nós. No momento que vivemos. Na corrida por energia. Tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Sim. Mas principalmente... O positivo que isso traz para nós como membros de uma sociedade, né? Uhum. Poderíamos ter muito mais energia solar, muito mais energia natural do que a que produzimos hoje, né? Sim. Mas assim, dentro da IA, eu queria que vocês dois... Eu vou trazer um case aqui para vocês entenderem. Ela quer ver briga. Eu quero ver treta. Eu quero que vocês dois tragam, assim, dúvidas que vocês têm, tipo, literalmente no dia a dia de vocês. E também, assim, eu não acredito que isso funcione, sabe? Algo que vocês realmente têm a crença oposta do que a realidade hoje está acontecendo. Talvez falta de informação ou por uma experiência ruim, né? Enquanto vocês pensam, eu quero trazer um case que é muito legal, rapidinho. E tem uma empresa que trabalha com licitação, compra de imóveis. Compra de imóveis, não é licitação, compra de imóveis. De leilão, né? E essa empresa, ela tinha um processo de 30 dias para pegar um processo dessa compra, de leilão, fazer toda uma análise, dava quase 30 dias de trabalho ali do escritório como um todo. Do início ao fim, sabe? E aí eles contrataram uma empresa para fazer esse trabalho. Aí sim, contrata um especialista, né? Uma coisa é você no dia a dia ali fazer uma pergunta, agora, para a tua empresa, para o teu trabalho, ter confiança mesmo que vai ficar bom, tem que chamar um especialista. E aí, uma empresa foi lá, fez toda a análise, fez toda essa parte de consultoria para solucionar um problema. Eles literalmente pegaram o cara que sabia de tudo da empresa, que era o cérebro principal ali, e desenhou um processo para esse cara, tipo assim, como que você avalia esse documento desse jeito? O que tem que ter e o que não pode ter desse jeito? Ele foi criando agentes de IA para esse cara ser substituído, entre aspas. Por que substituído? Porque, vamos supor, se no processo tiver tal informação, é bom. Se tiver tal informação, é ruim. Uhum. Você coloca isso sistematicamente e economizou de 30 para um dia. Um dia. Um processo que demorava 30. Por quê? Tinha que ler um monte de documento. A IA faz assim, para ler. E o benefício que isso gera para o cliente final também. Exato. Né? O cliente estava esperando, vamos supor que eles fizessem um trabalho consultivo para alguém. Uhum. Eu quero comprar e quero pagar para você fazer esse processo para mim. Eram 30 dias, agora é 1. E tudo foi validado por esse cérebro. Uhum. Esse cara que era vamos dizer assim, o mais gabaritado e capacitado para dizer se um processo seria bom ou ruim, né? Se valia a pena ou não. E aí tu falou uma palavra-chave, cara, o processo que ele fazia. Porque, de novo, né? E o agente, vou botar um agente, botar um prompt vai funcionar. Qual é o processo que eu estou seguindo para fazer isso? Eu não sei se tu já Quais pegou. São os dados que eu vou usar para fazer Quando isso? tu chega para fazer isso com alguém, a pessoa não sabe o que ela faz. Aham.
Tá, qual é o teu processo? Tem que parar para refletir sobre a... Tá, então faz o seguinte, Geralmente é me assim, mostra o que tu faz todo dia. Aí a pessoa, não, eu sento na minha mesa, eu abro o computador, e aí apaga o fogo do dia. Aí ela começa a falar o dia dela, porque ela não sabe qual é o processo dela. Sim. Ela sabe o que ela faz todo dia. Mas é incrível isso, mas é verdade, cara. Isso é muito real, assim. Uhum. Assim, eu não tenho nenhuma objeção, né? Diferente da Duda. Mas se tivesse... Mas, assim, na verdade, eu acho que a dificuldade... Tem um amigo meu... mas, na verdade, assim, a dificuldade que eu acho que hoje eu vejo em relação a praticar IA, porque, assim, a internet hoje, ela traz muita coisa, né? Ela mostra pra você. Você tá no Instagram ali, se você seguiu um carinha lá de IA, né? Olha, esse daqui, você tem um vídeo que você consegue fazer o vídeo, você consegue fazer... Aí você vai ter aquela enxurrada de IAs novas que estão saindo todo o tempo. Agora, como que eu consigo contratar um especialista igual você, por exemplo, para desenvolver um projeto? Porque assim, na verdade a gente não sai do lugar, né? Porque se a gente fica tentando fazer as coisas, primeiro que a gente não tem tempo. A gente não é o especialista. Tu tem que ser bom no que você se propôs a ser bom, Isso. Né? Então aí a gente quer tentar fazer, eu quero fazer um videozinho para não sei o quê, eu quero criar um processo dentro da minha empresa. Só que se eu ficar tentando fazer isso sozinho, eu vou ficar 1 ano, 2 anos, tá todo mundo lá na frente e eu tô parado. Mas, afinal de contas, como é que eu encontro um profissional de IA que vai me ajudar nisso? Boa. E aproveita e dá as dicas do bom. Do bom profissional. O cara que é bom. Tá. Que a gente sabe que tem um monte aí. Sim. Eu acho que assim, tem dois. Primeiro uma etapa de preparação e depois a etapa de busca, tá? Em questão de etapa de preparação... Uma provocação que eu trago quando eu faço treinamento se você pudesse contratar qualquer profissional do mundo hoje, até, sei lá, Jeff Bezos, para estar na sua empresa, qualquer pessoa, qual problema ela resolveria? Tu trouxe um cara bravo para ser contratado. Hein? O que eu tô dizendo, assim, essa é a provocação, assim, se eu pudesse ter a pessoa mais braba do mercado aqui dentro da minha empresa para resolver alguma coisa, qual problema ela resolveria? O que daria resultado de fato? Para eu falar, tem que ser essa pessoa. E aí é meio contraditório com o que eu estava falando sobre personificação da IA, mas isso faz com que você comece a questionar e buscar uma clareza sobre da sua empresa de quais são as métricas de fato que eu estou querendo melhorar aqui para saber o que eu tenho que buscar. Porque é a mesma coisa você falar por onde eu começo a aplicar IA, sei lá, por onde eu vou gastar esse dinheiro que eu peguei de empréstimo. Então, assim, como é que aquilo vai dar um retorno para você? Qual a tua expectativa de retorno com o investimento que você sabe que vai te dar alguma eficiência operacional? Então é uma forma de você conseguir se preparar para saber o que você tem que buscar. Assim como você sabe, tem que buscar um consultor financeiro para dar mais visibilidade sobre a minha gestão, ou um gestor de RH, porque eu quero isso. Qual o retorno que eu estou querendo? E aí sim você vai para essa busca. O que você tem que olhar? Aí, beleza, eu tenho clareza de que eu quero, por exemplo... diminuir o tempo de rampagem dos meus vendedores. Eu quero ter vendedores mais eficientes em menos tempo, fazendo atendimento. É isso que eu quero. Como é que eu vou para o mercado e procuro uma empresa de IA que vai me ajudar a montar esse sistema? Primeira sugestão assim, mais trivial, vê se já existe alguma ferramenta pronta. Porque se alguma ferramenta pronta já existir e te atender bem, provavelmente vai ser a melhor solução para você, em termos de custo. Se a implementação já existe. Exato. Se você falou, não, eu tenho o meu negócio, tem uma especificidade aqui, porque eu preciso acompanhar esse dado e sincronizar isso com o meu ERP, sei lá, algo, você tem que conectar com alguns outros dados de fornecedor, alguma outra coisa assim. Aí é um critério bom, beleza, então eu preciso de fato de um especialista. É um desenvolvedor. Alguém que vai conseguir entender o que é uma API, como conectar aquilo com a base de dados que eu recebo lá do ERP tal, passar por alguma coisa aqui para jogar isso num banco de dados para o cliente, para um atendimento poder falar isso na ponta final. Então, se você tem essa necessidade, você tem que buscar uma empresa de IA que entenda não só de agentes de IA, mas que olhe realmente, de fato, de maneira sistêmica. O que você está buscando hoje como resultado? Quero diminuir meu tempo de rampagem de vendedor. E desse teu processo, qual a metodologia que ela vai aplicar para mapear isso e aí sim fazer as implementações, enfim, colocar a IA na rotina, né? Automatizar os processos. Mas eu procuro como isso na internet, por exemplo? Vou procurar, eu quero... Por exemplo, eu também já atuei como consultor, né, de empresa. Então, trabalhei muito tempo em gestão e com excelência operacional. Então, essa parte de mapeamento de processo, isso fazia parte da rotina, né? Só que hoje, então, você vai numa empresa, tem empresa que ela não conhece o seu processo. Ela não conhece nem
Teve uma empresa que eu fui que eu perguntei assim, mas qual foi o seu lucro do ano passado? Eu falei assim, não sei. Isso qual produto... bem comum. Muito. É raro, mas acontece. Então, qual o produto que você mais vende? Figurinha vai aparecer Qual aqui o agora. produto que dá mais lucro? Ele não sabe, não sabia. E é uma empresa que fatura milhões. Então a gente vê a quantidade de oportunidades que tem na mesa e é o que você falou, não é uma empresa ou duas, são muitas empresas. E como que isso não é uma oportunidade, por exemplo, de um trabalho de consultoria junto com o IA Sim. né, Sim. que possa aí ajudar os empresários, ajudar as pessoas a encontrar um caminho que nem ela sabe? Perfeito. É por isso que eu acredito que pelo menos no momento hoje do mercado, o melhor caminho é um trabalho inicial consultivo. Fazer um trabalho inicial consultivo de mapeamento de oportunidade, o que faz mais sentido dentro do seu negócio. Até se você tem sócios diferentes, porque cada um tem uma visão diferente, um tem clareza de qual é o produto que mais vende, o outro não tem, o outro está buscando mais venda, o outro está buscando, sei lá, enfim, cada um olhando para um lado. Então, o primeiro ponto, para qualquer projeto que funcione bem, é você ter um alinhamento claro de, quais são os resultados que eu vou perseguir? Nem que seja uma definição básica de OKR. Quais são os resultados que eu vou... O objetivo principal e como eu vou medir a maneira como eu alcanço esse resultado. Daí, a partir daí, sim, é que a gente começa um trabalho de agora, beleza, vou fazer um pré-projeto, agora eu vou entender quais são os dados que tem que ser conectado, como é que a gente vai medir a eficiência disso daqui comparado ao objetivo que avançou. Então, acho que, de novo, não é só buscar alguém que faça agentes de IA. É alguém que vai conseguir te dar essa consultoria, esse apoio estratégico para você entender o que precisa ser feito agora que mais vai gerar resultado, dado o seu objetivo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E faz muito sentido isso realmente de ser essa consultoria que vai realmente aprofundar e entender a necessidade. Porque às vezes, por exemplo, nem igual o Emerson trouxe, nem o dono sabe qual é a possibilidade da IA e como a IA consegue ajudar ele, né? Então e é um tudo trabalho... bem também, né? Assim, o cliente quando contrata, ele não tem obrigação de saber onde que a ferramenta tem que ser implantada. Sim. Você não vai no alfaiate e diz para ele como ele tem que cortar a roupa no seu corpo, né? É a mesma coisa. Contribuindo com a pergunta do Emerson, uma coisa muito importante para você analisar o mercado, né? As pessoas que estão oferecendo esse trabalho, é de fato... você entender quem é a pessoa e o que ela está te entregando. Eu tive num evento relativamente grande porque assim, tem eventos macros, né, que você vai para assistir palestra, e tem evento que você vai trocar também. Então eu tive num evento grande em Santa Catarina, em Florianópolis, de IA, e o que eu mais vi são empresas que estão entregando um serviço de IA, e não é uma consultoria, e está tudo bem. Então, um exemplo bem básico. Eu quero contratar um SDR com IA para minha empresa. Eu quero colocar um SDR para atender para mim ali, fazer a pré-venda, e é isso. Eu tenho vendedores, mas eu não quero botar mais pessoas atendendo a parte de pré-vendas, que é receber o lead, tirar as primeiras dúvidas, qualificar, botar no CRM, e depois alguém pega esse dado para entrar em contato, continuar a conversa, não importa como seja. É um ótimo trabalho, é um ótimo serviço e muita gente está procurando. Só que essa pessoa não vai ser o seu consultor. Ele vai te entregar esse produto, mas essa pessoa ela vai passar como um consultor, porque ela está começando. Então, isso é uma coisa que quando eu tenho a oportunidade, a pessoa quer ouvir de mim, eu falo assim, não seja o que você não quer ser. Não seja o que você não é. Seja o que você quer ser. Você quer ser um consultor de IA, beleza, você vai se comportar como tal, mas não seja o que você não é. Você não é um consultor, você quer ser um consultor. Então, vendo que você é muito bom e busca ajudar o cliente em outras coisas, mas deixando claro que você não é especialista naquilo. Porque você engana a pessoa, você queima o mercado e você se queima. E eu, pelo menos, eu tenho esse movimento de fazer, dentro do meu segmento de marketing, por exemplo. Eu falo isso para as pessoas, eu falo, cara, não queime o mercado. Porque quando eu vou chegar para um cliente, o cliente já está ferido com marketing. Uhum. E aí, você também. Então, se nós fizermos um bom movimento de segmento, eu sei que tem gente que não vai fazer, mas se todo mundo começar a se movimentar assim, melhora para todo mundo. Então, é a mesma coisa que é a sacada, é a dica que eu dou aqui para vocês que estão assistindo, analisar quem é essa pessoa que está te entregando. Ah, mas eu não entendo nada de IA, mas você pode fazer perguntas. O que você vai me entregar? Ah, eu vou te entregar um SDR. Não, mas além disso, beleza, eu preciso de SDR agora, mas eu também preciso de outra coisa. Eu preciso melhorar os meus processos. O que você vai me entregar?
Pede para ele deixar bem claro o que ele vai te entregar. Quais são os processos. Ah, não, olha, eu não sei o que eu preciso. Eu preciso melhorar a minha empresa e quero usar o apoio da IA. Ok, veja o que ele vai te apresentar. Analise. E se for preciso, liga para um amigo, liga para alguém e fala, olha, eu sei que você entende melhor sobre isso, dá uma olhadinha aqui, a pessoa também apresentando isso. Compare, porque o que eu mais estou vendo é gente despreparada, bagunçando tudo, e depois quem paga o pato é quem está na ponta. A história da humanidade, cara. Sempre é. E IA, apesar de não ser uma coisa tão recente, ela está popularizando muito nesse ano, por conta das mudanças que ocorreram esse ano, de tecnologia, de entrega das ferramentas. Então, tem muita gente que está se lançando no mercado. Literalmente. Tem gente que está pegando assim, ele tem um produto pronto, eu comprei dele, aprendi com ele, eu já virei concorrente dele. Só que ele é um outro nível. Só que eu que estou começando agora, virei concorrente dele de uma pecinha dele. Só que eu vou querer me comportar como ele. Esse que é o erro que, para mim, o profissional faz. Mas a gente não tem esse controle. Sim. Então, é uma dica que eu dou para vocês se blindarem do mercado ruim. Infelizmente tem. Não tem como fugir. Quem nunca pegou um mecânico que fez mal? Né? Tudo. Quem nunca fez, sei lá, comprou uma peça de uma roupa e veio descosturada, veio rasgada. Então, tudo vai ter, desde uma indústria e principalmente em serviço. Né? Aquela história do eletricista que foi na tua casa consertar e ele foi embora e voltou o problema. Pô, tem para tudo, exatamente. Então, é ter atenção, mas IA é mais complicado. Porque você acha que você sabe, tá recebendo o que você queria receber, sabe? Porque você não entende. E tem um fator encantamento também, assim. Porque quando você vê... Pensa em 2023, comecinho de 24 ali, quando foi o comecinho do boom de IA, e aí 1 milhão de ferramentas saindo para tudo quanto é lá, todo mundo impressionado com aquilo. E conforme foi passando, você foi vendo que muita coisa era só espuma, assim. Era bonito de ver, caraca, olha que legal que ela faz. Tá, mas no dia a dia, na prática, como é que ainda funciona não estava isso? aplicado, né? Então, quantas empresas implantaram SDR ou implantaram IA em geral e depois começaram a retirar aquilo de operação? Porque começou a perceber que não estava dando resultado. Então, tem um fator encantamento, tipo, vou botar a mão, quero usar, quero comprar, quero jogar dinheiro nisso, sem ter muita clareza, de novo, de qual o resultado que você está querendo extrair desse tipo de investimento. É igual a gente fala assim, né? Não adianta você querer melhorar alguma coisa que você nem mede, né? Então, você precisa, em primeiro lugar, ter indicadores, né? Então, seus indicadores são confiáveis. Se não, de repente, usa a IA para fazer isso. Mas, se eles são confiáveis, usa a IA para te ajudar a tomar decisão, né? E aí, quer dizer, aí onde você começa a ser mais assertivo no uso da ferramenta. Para no meio daquela bagunça toda você querer fazer melhoria, sendo que você fala, melhoria onde, né? Eu não sei nem por onde começar. Até porque quando você bota IA numa coisa que não está gerando resultado, você escala o custo. Então você escalou teu erro. Bom, beleza, vou botar um IA de boom, começou com você escala o problema, né? É isso aí. Do nada faz pum. É igual tínhamos numa empresa que eu trabalhei, a gente tinha um produto que a gente vendia e a gente vendia bastante. E aí eu falei assim, olha, a gente já avaliou para saber se esse produto está dando lucro ou está dando prejuízo? Né? E aí depois que a gente implantou o BI, a gente viu que estava dando prejuízo. Ou seja, quanto mais vende, maior o prejuízo. Exato. Tem isso mesmo. Cara, é um nível de escala absurdo. Absurdo. Porque assim, por tu mais paga em que todos seja... os cantos. Tu paga a ferramenta, tu perde oportunidade, cliente insatisfeito. É para todos os lados. Exato. Porque, assim, por mais que seja acessível, absurdamente acessível, você integrar com alguma ferramenta de algum modelo de linguagem hoje, ainda tem custo, não é de graça. Assim, por mais que seja barato um guardanapo, mas se você comprar 90% do teu caixa em guardanapo, você vai pra falência também. Sim. E uma coisa, cara, o barato sai caro. Sim. Mas é baratinho, se ferrou. Você falou em custo, Hugo, e, assim, uma coisa é você... usar ferramentas próprias, que talvez eu acho que... ferramentas prontas, desculpa, que acabam talvez saindo um pouco mais barato na implementação do que criar uma do zero. É assim mesmo que funciona? Vamos botar. Existem hoje algumas ferramentas que você consegue criar um SDR, conectar o teu WhatsApp e já com CRM já e com um Power CRMzinho e uma visualização de gráfico. Se aquilo atende a tua necessidade hoje, vai por esse caminho. Porque provavelmente vai ser a opção mais em conta. Isso geralmente fica ali numa faixa de uns 600 a R$1.000. E você vivencia aquilo, né? É tipo pisar na água, sabe? Tu não vai entrar de cabeça. Primeiro tu pisa, sente como é que é e tu vai andando e afundando. Né? Legal que você deu noção de valores aí para os nossos telespectadores. Mas me fala uma coisa, isso é um custo mensal? Mensal. É um custo mensal.
E aí você fala, pô, mas mais R$600, mais R$1.000. Cara, se você botar na ponta do lápis quanto que você vai aumentar de conversão, dado teu ticket médio, vou colocar uma versus pessoa... uma contratação, assim, pô, não tem a menor comparação. Sim. Então, se essa opção mais simples funciona para ti, vai por ela. Mas aí é o seguinte, provavelmente em algum momento você vai começar a ficar onerado por aquilo. Puta, agora tem que atualizar o prompt. Agora, pô, eu queria ter essa visão aqui, isso não tá tendo. Eu queria que ela fizesse isso daqui específico e integrasse com isso. Então, assim, você vai naturalmente caminhar para uma necessidade de personalização maior. Bem, eu tenho que encaminhar isso aqui pro final, né? Já tá no limite aqui, mas iremos mas tem tantas dúvidas ainda. Então, é isso que eu ia falar. Nós vamos providenciar um dia só para falar de IA, mas assim, não com termos técnicos, mas para ser mais técnico para quem estiver assistindo, pegar insights de como aplicar na empresa, o que fazer, o que é possível, o que não é, trazendo alguns cases e outras pessoas para contribuir também. Boa. Então a gente vai fazer um técnico roda... de IA versus 30 de humanas. Cara, eu ia falar isso, tipo, a gente pode colocar também uma roda aqui, tipo, não, quem é contra e quem é a favor. Sim. E debater isso aqui. Mas a gente pode fazer, não, eu acho legal ter esse debate, porque o debate fez a humanidade desenvolver, né? Sem debate... Uma coisa que eu ia falar é que eu entendo que talvez tem tanta objeção também justamente por não conhecer. Então, essa é a assim, proposta. Falta também, né? Como tá todo mundo falando de IA, tá todo mundo fazendo IA, tem muita gente fazendo IA errada. Então, que fazer, como, né? Por exemplo, eu não conheço... Opa, peraí. Eu tô vendo gente falando que tá dando errado. E falando mal. E vejo gente falando que tá bem. Então, assim, falta também, eu acho que até uma educação mesmo, no sentido das pessoas... educação. Exatamente. Um mapa por onde navegar, né? Exatamente. Uma fonte segura, né? Que o Emerson trouxe a possibilidade de ser na própria IA, né? A fonte segura será o núcleo de inovação na próxima rodada de tema IA. Top. Vamos fazer. Mas para finalizar, eu quero que você deixe a mensagem, uma dica, uma sugestão, uma orientação para quem aí olha para aquela câmera ali, a sua ali. Show. Para você deixar essa mensagem final aí para a galera. Use IA. Não pense que isso vai ser uma revolução, assim, não pense que isso vai ser só uma onda, uma tendência. Isso vai uma mudança completa, de fato. Eu gosto de comparar ao primeiro iPhone. Que não foi só um novo telefone, assim, ele mudou a maneira completamente como a gente interagia com a tecnologia pessoal a partir de 2007, foi quando o iPhone foi lançado. A gente não consegue mais pensar hoje em usar teclado de plásticozinho para poder fazer digitação. Então, assim, não é uma tendência essa tela, é uma revolução completa. Então, assim, use. Não tenho hábito, não sei por onde começar, tanto pessoalmente quanto dentro da empresa. Vai no ChatGPT, chat.com, começa 0 patrocínio. Começa a usar por ali, pelo menos para você ter uma clareza de qual o potencial daquilo. E aí, para a empresa, de fato, aí tem N caminhos possíveis. O começo que eu sempre sugiro é ter um pouco mais de clareza estratégica de qual vai ser a iniciativa de inovação que, de fato, vai gerar algum tipo de resultado. Mas comece, é necessário. Emerson? Eu só vou falar uma experiência que eu fiquei surpreso, assim, né? Uma reunião que a gente fez pelo Google Meet. E quando você pede para a IA fazer a ata, né, de reunião. Sim. Gente, é surpreendente. É um negócio assim, que se depois você lê assim, a reunião... Uma coisa simples. A ata, assim, é uma coisa que se você contratasse, eu acho que o melhor secretário, ela não ia fazer um relatório, uma ata tão boa. E ainda que tu contratasse, assim, 30.2 segundos, né? Não, online, né? Na hora ali, tá fazendo ali. Mas, enfim, né? Eu acho que esse bate-papo aqui é muito interessante, que tem que ter a próxima, né? Pra gente poder dar continuidade, porque... de fato, ele é um negócio que ele... É questão de sobrevivência, eu acredito. Quase isso. Exatamente. Né? Pro nosso negócio. Então, bacana. Obrigado, Hugo. Obrigado pelo convite. Por estar aqui com a gente, por ajudar a tirar as nossas dúvidas, e eu acredito também que deve ter tirado aí algumas coisas dúvidas dos nossos telespectadores. Sim, exatamente. Fica com um gostinho de quero mais, né? Porque justamente é como o Emerson traz... A IA tá aí, e agora, né? Como que a gente... Pra onde a gente vai? Então, com certeza, foi um bate-papo que abriu um pouco mais a mente, que deixou um gostinho de quero mais, de querer realmente estudar mais e trazer também essa implementação, claro, da melhor maneira, com o auxílio de um profissional, para que a gente consiga também trabalhar com ela a nosso favor, né? E não ao contrário. Bem, a mensagem que eu deixo para vocês que estão assistindo é que aprenda com a própria IA. Talvez essa dica aqui vá derrubar alguns cursos aí. Mas assim, se tu entrar no ChatGPT e perguntar assim, o que eu posso fazer com você?
O que você pode me entregar? Ela vai te responder. E uma muito poderosa também é: o que você pode me entregar? Me faça 3 perguntas para me ajudar a ter mais clareza. Virada de chave. Ela mesmo te ensina a usá-la. Então, assim... Eu vou escrever essa dica aí, bicho. Use. A própria IA pode te ensinar como você vai usá-la. Ela é a melhor. E outras. Tem várias. Não se preocupa com todas. Escolha uma, a que você mais gostou, que faça mais sentido, e use só essa. Quando você for construir algo mais específico, aí sim você procura um profissional e ele vai direcionar as melhores para o que você quer. Cada uma tem o seu, vamos dizer assim, a sua especialidade. Todas fazem tudo, mas tem uma ou outra que é melhor para algum assunto específico. Tá bom? Gente, obrigado, Hugo. Obrigado. Valeu pelo convite. Valeu o convite, quem fez fomos nós, e você está aqui, né? Eu confundi agora. Obrigado pelo convite. Mas obrigado vocês também que estão aqui nos assistindo. Já sabe, inscreve no canal, teremos outros assuntos, outros temas, e que vocês vão com certeza gostar muito. E pode sugerir pessoas, assuntos, temas. Fique à vontade, deixe seu comentário. E mais uma vez, se inscreva no canal e muito obrigado. Valeu, gente. Tchau. Valeu. É isso.